Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Jaqueline Sátiro, eu sou coach e mentora de carreira, especialista aí em desenvolver profissionais para processos seletivos, para processos de entrevista, trainee, estágio, e eu estou aqui hoje a convite da Gisele. Bom, mas antes da gente começar a falar do nosso processo e do nosso trabalho aqui hoje, deixa eu me apresentar para vocês. Bom, como eu disse, eu sou Jaqueline, eu estou falando aqui hoje da região serrana do Rio de Janeiro, estou em Petrópolis, minha cidade natal, mas já rodei esse país, eu vou contar um pouquinho disso para vocês depois. Bom, a minha formação acadêmica é administração, eu tenho um MBA em gestão empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, atualmente sou estudante de novo, eu estou estudando psicanálise, me formo no ano que vem, e nesse momento eu tenho aí uma formação em coach e mentoria de carreira, que é o carro-chefe aqui da consultoria. Tá tudo voltado para o desenvolvimento de profissionais que querem aí galgar novos postos para a sua carreira. Eu vou falando para vocês um pouquinho do meu trabalho ao longo dessa nossa apresentação e no final da apresentação vai ficar aí todos os meus contatos, caso vocês tenham alguma dúvida ou queiram se conectar comigo. Mas vamos direto ao assunto então. Qual é o nosso tema hoje, Jaque? É como mandar bem nas entrevistas de emprego. A gente vai falar um pouquinho de como é que faz uma boa apresentação, que tipo de empresa, né, tem mais a ver com o seu perfil, porque muitas vezes a gente não passa em processo seletivo e a gente acha o fim do mundo. Mas será que aquela empresa realmente era compatível para você? Será que você tinha o fit que aquela empresa precisava? Às vezes a entrevista não deu certo justamente porque você não combinava com aquele modelo de negócio. Mas a gente já vai falar sobre isso. Então vamos começar. Qual é a minha primeira dica para quem quer trabalhar e quem quer aí passar em processo seletivo ou às vezes até mesmo fazer um recrutamento interno? Conhecer bem a sua história. E é isso mesmo. Para a gente fazer um bom pitch, para a gente fazer uma boa apresentação, a gente precisa se conhecer. Então, eu vou falar um pouco disso com vocês. Uma grande dúvida que acontece aqui, né, com os meus clientes, eles sempre falam, Jaque, mas o que eu vou contar? Minha história é muito sem graça, eu não fiz nada de relevante. E eu vou falar para vocês e vou mostrar para vocês que não existe história sem graça, existe a sua história. Então, a gente sempre fala, né, não seja mais um na multidão. O que você tem de diferencial? Você já fez aí trabalho voluntário? Qual foi o tema do seu TCC aí, da sua monografia? Você já participou de algum processo aí na igreja que você frequenta? Já fez intercâmbio? Enfim, o que você já fez até hoje, até chegar na entrevista que você vai participar, né? Provavelmente aí daqui a uns tempos, eu espero que estejam todos aí encaminhados. Bom, o que acontece é, vamos fazer uma linha cronológica. Para você entender bem a sua história, você tem que começar lá atrás. Eu vou falar um pouquinho da minha história pessoal. Eu venho de uma família muito simples. Comecei a trabalhar com 15 anos de idade como vendedora de loja. Eu comecei na Rua Teresa, que é um grande shopping a céu aberto que a gente fala. É uma loja que antigamente, é uma rua que antigamente era uma rua de sacoleira. Então, o meu primeiro contato com pessoas, com o público, foi através do comércio. Eu era aquela menina vendedora de balcão que ficava ali atendendo as sacoleiras que iam revender aqueles produtos em seus estados, em seus municípios. E tudo que eu fui fazer na minha vida, eu sempre procurei fazer muito bem feito. Ah, eu estava no emprego dos meus sonhos, eu queria ser vendedora para sempre? Não, mas naquele momento eu queria ser a melhor vendedora. Né? E eu não falo que eu não queria ser vendedora para sempre, não é nem porque eu não gosto, não, tá? Eu acho bacana a área de vendas. Eu só não queria ficar trabalhando sábado, domingo e feriado. A verdade é essa, e quando você trabalha em comércio, você acaba passando por isso. Então, eu fiquei em loja por muitos anos, peguei uma bagagem muito grande, então ali eu tive uma série de situações, né, com cliente, de problema mesmo, né, de peça que não podia trocar e tinha que ser trocada, de pessoas que chegavam lá super mal-humoradas e a gente tinha que todo um jeitinho para contornar essa situação. Então eu fui vivendo isso, uma menina ali de 15, 16 anos, que começou como uma vendedora de loja, depois eu consegui me tornar gerente de loja, isso eu já estava lá com meus 19, 20 anos, eu me tornei a gerente da loja, e gerente da loja fica parecendo, ai meu Deus, não, nada mais é do que eu ganhava a chave da loja para abrir e fechar, e um pouco mais no meu salário. Então a gente ganhava muito mais responsabilidade e não tanto dinheiro a mais assim. Mas para mim era bom, era importante eu ter isso na minha história, no meu currículo. Paralelo a isso, eu fui estudando, o meu curso técnico ele foi em Ciências Contábeis. Jaque, por que você escolheu Ciências Contábeis? Porque era o que tinha na minha cidade. Era o curso técnico de melhor qualidade e o que eu achei que fosse me dar aí uma possibilidade de conseguir emprego.
Então, eu entrei para o curso técnico de contabilidade, ainda trabalhando na Rua Teresa, e fui fazendo as duas coisas. Nesse meio tempo, eu consegui um estágio, quando eu já estava quase no meu último, né, semestre lá do curso técnico, um estágio para trabalhar em escritório de contabilidade. E nesse escritório eu fiquei por 5 anos. Trabalhei com conciliação bancária, com razonete. E então, assim, até agora, se você reparar, eu sou uma menina de uma cidade do interior do estado do Rio, que começou como vendedora de loja, fez um curso técnico, foi trabalhar em escritório de contabilidade, ainda não era o que eu queria para minha vida, para minha carreira, sempre gostei muito de gente, mas ainda não tinha me encontrado. Terminei o curso técnico, fiquei um tempo ali, não entrei na graduação logo em seguida. Fui fazer administração, porque eu já sabia que contábeis não era algo que eu queria. Entrei em administração e durante a minha graduação eu acabei descobrindo a carreira de RH, porque um professor tinha uma função de diretor de RH e me convidou para que eu pudesse fazer ali o processo seletivo e acabei entrando na área dele como estagiária de RH, depois eu virei analista, especialista, e aí sim eu comecei a construir a minha história na área de gestão de pessoas. Então, por que eu contei isso tudo para vocês? Porque eu queria que vocês fizessem esse mesmo exercício em casa, ou na faculdade, ou onde você estiver me ouvindo agora. Qual é a minha trajetória? O que eu já fiz? Eu trabalhei como babá, eu fui servente de obra, eu trabalhei atendendo no balcão da padaria do meu tio. O que você fez? Então, conta um pouco dessa trajetória, tá? Conta um pouco essa história, o que te levou a chegar onde você está hoje. Eu vou falar um pouco mais disso ao longo do nosso caminho. Então, o primeiro item, valorize a sua história. Depois, quando você vai para um processo seletivo, é muito importante que você estude a empresa. Então, assim, primeira coisa que eu falo é, entra lá no site, futuca mesmo, vai lá olhar missão, visão, valores, quem são os potenciais clientes daquela empresa, né? O que aquela empresa fabrica, ou que tipo de serviço ela presta, e aonde você se encaixa nessa história da empresa. Porque a grande coisa na hora do processo seletivo, uma das perguntas, né, que mais sai é: por que eu devo te contratar? Qual o seu diferencial? E aí, se você souber a sua história, como a gente falou ali atrás, e tiver estudado a empresa, você vai ver se você tem um fit com aquela empresa. Então, por exemplo, quando eu fui fazer o meu processo seletivo para a Ambev, eu entrei na Ambev como um programa que tinha, que era parecido com o trainee, mas chamava Talento Ambev. E uma das minhas perguntas que eles fizeram foi: por que você quer trabalhar na Ambev? Eu nunca mais esqueci isso. E eu falei: olha, eu sou uma pessoa de uma história de muita garra, tenho muito dinamismo, né? Sempre fiz muita coisa na minha vida pessoal e profissional. Eu sou a filha mais velha, então eu tive que aprender a me virar e sempre lidei muito com o público, sempre tive que enfrentar muito perrengue, muito desafio. E eu vejo que isso é um pouco da essência e da história da Ambev, né? Que é você ter esse espírito de dono, esse espírito de liderança, de não ter medo de correr atrás. E eles falam muito, né, de ter um sonho grande. Eu sempre tive um sonho grande, né, de, sei lá, de crescer na carreira, de construir minha vida, de construir minha família. Então eu contei a realidade da minha personalidade, da minha vida, e ela casou com a Ambev e fez sentido para aquele recrutador naquele momento. Então, se eu não conhecesse a minha história, se eu não conhecesse a minha essência e se eu não tivesse estudado a empresa, eu não conseguiria fazer esse link que foi tão importante. Eu diria que ele foi praticamente primordial para que eu conseguisse aí ser contratada por essa empresa. Então, estude sobre a empresa, entenda o máximo que você puder, né? A gente brinca hoje, dá a famosa gugada aí e vai descobrir tudo que você conseguir sobre aquela empresa, sobre aqueles profissionais, qual o perfil de profissional que ele busca, até para ver se você se encaixa nessa empresa, tá bem? O terceiro item é pensar nos seus pontos fortes e nos seus pontos fracos. Por mais clichê que pareça, essa pergunta ou essas perguntas irão aparecer de uma maneira ou outra. Elas vão aparecer disfarçada, elas vão aparecer direto, podem perguntar para você: me fala aí 3 pontos positivos e 3 pontos negativos, ou pode aparecer assim: me conte uma situação em que você precisou se superar. Me conte aí, se eu tivesse que conversar com um amigo seu, o que ele me falaria sobre você? Então, essa pergunta, ela vem mascarada durante toda a entrevista. Então, faça o que a gente chama de análise de SWOT. Se você não conhece a análise de SWOT,
dá uma pesquisadinha, é uma ferramenta muito simples, mas que ajuda muito, muito mesmo. Você vai fazer ali como se fosse uma cruz, né? Fraquezas, fortalezas, oportunidades e ameaças. E quando você vai falar de fortalezas, você vai parar e vai pensar: o que que eu sou bom? Ah, eu sou uma pessoa comunicativa, eu sou uma pessoa que tenho facilidade de me relacionar com o público, eu gosto de resolver problemas, então eu tenho aí o foco em resolução de problemas. Então você vai pensando numa série de competências ou soft skills, como né, hoje muita gente fala. Então você vai pensar nesses itens e vai anotar ali nas suas fortalezas. E vai fazer o contrário. Quais são as suas fraquezas? O que que você, em algum momento, para e fala assim: ah, isso aqui acaba me atrapalhando no dia a dia. Então, por exemplo, ah, eu sou uma pessoa muito desorganizada. Então, coloca lá, desorganizada. Detalhe, não vale colocar perfeccionista, qual é o outro? Ansiosa ou ansioso. Isso já é um clichê demais. Então, vamos lá. Ah, eu sou uma pessoa desorganizada, eu sou uma pessoa que às vezes tenho dificuldade de vender meu peixe, de me apresentar, eu tenho muita dificuldade de dizer não ou de lidar com conflitos. Então, quais são de fato as suas fraquezas? Pensa nelas e anota também. E aí, qual é o truque? Ou qual é a dica para que esse processo, para que essa etapa da ferramenta, da análise de SWOT saia bem feito? Você não vai só citar coisas positivas e negativas, pontos fortes ou pontos fracos. Você vai colocar exemplos. Então vamos lá. Eu falei que eu sou uma pessoa muito comunicativa. Eu me acho. Então, o que eu colocaria de exemplo? Olha, desde o colégio, eu sempre fui aquela menina que apresentava os trabalhos na minha sala. Eu sou católica, né? Minha formação é católica, então eu fui catequista. Então eu sempre estava à frente ali de organização de festinha na igreja. Então eu consigo mostrar para o meu recrutador que a minha trajetória, ela bate com o que eu estou falando, com essa minha competência de ser uma pessoa comunicativa, de conseguir lidar bem com as pessoas. Então é isso que você vai pensar na sua história, na sua trajetória, sabe? Quais os exemplos que você consegue colocar para cada competência que você diz que tem? E o mesmo para fraqueza. Então, se você falou que é uma pessoa desorganizada, onde que a falta de organização já te atrapalhou? Você já perdeu algum compromisso? Você já deixou de entregar algum material importante? Você já teve aí um feedback negativo do seu chefe? O que que aconteceu? Por que que você se considera uma pessoa desorganizada? Tá? Então é isso. A análise de SWOT, você vai colocar ali fraquezas e fortalezas para te ajudar a construir, né, essa persona, para ajudar você a entender melhor qual é o seu perfil, qual é a sua competência, qual é a sua característica. Tudo isso para a gente construir aí uma boa entrevista, tá bem? Outro item é pensar já em situações que você foi desafiado na carreira ou na vida pessoal, né? Tem gente que é muito jovem, que ainda nem tem muita experiência de trabalho, mas já teve vários desafios na vida pessoal, né? Ou já foi arrimo de família, porque não tem o pai ou não tem a mãe, ou tem os dois, mas precisou desde muito cedo correr atrás. Ou tem pessoas ali que eu tenho uma cliente aqui que, por exemplo, ela estudava com bolsa, né? E de repente a escola que ela estudava falou que não ia mais conseguir dar bolsa para os alunos, ela teve que trancar o curso, correr atrás de uma escola pública. Então, assim, qual o desafio, qual o perrengue, qual a situação desafiadora que você já teve na sua vida? E aí, você pensando nisso, você vai conseguir mostrar para o seu recrutador como você reage em situações difíceis, tá? A gente, quando está entrevistando alguém, a gente quer entender um pouco mais da essência dessa pessoa. Se eu pressionar um pouco mais, se eu trouxer alguns problemas para o dia a dia, essa pessoa ela vai paralisar ou ela vai conseguir me entregar algum resultado? Então, assim, pensa nas tuas situações, nos teus desafios, em tudo que você já conseguiu entregar, se você foi premiado por alguma coisa, se você conseguiu bater meta muito arrojada, anote tudo. Isso tudo é conhecimento. Outro item é ser você mesmo na entrevista. Não adianta criar um personagem, né? Claro que a gente se prepara, o que a gente está fazendo aqui agora é justamente isso, é te dando ferramenta para você se preparar para a entrevista. Mas se preparar é diferente de criar um personagem. Quando você cria um personagem,
À medida que o entrevistador vai te apertando, você vai escorregando, aquela entrevista fica com ar de falso e o negócio não flui, não funciona e você acaba sendo eliminado porque tentou parecer uma coisa que você não é, tá? Então, se você é uma pessoa muito despojada, que você é uma pessoa mais informal, procure empresas que são assim. Então, já que eu não posso trabalhar num banco, pode, mas hoje a gente tem as fintechs, que são bancos muito mais jovens, muito mais modernos, muito menos formais, né? Então, assim, tenta identificar um pouco qual é o seu perfil para que você, na entrevista, seja o mais autêntico possível. Porque se você começar a criar um personagem, pode ser até que você seja contratado. Já contratei pessoas erradas, tá? Não é que 100% das vezes, como recrutadora, eu acertei, muito pelo contrário. Então, tem gente que faz um teatro tão bacana que você acaba comprando aquele personagem. Só que não funciona, nem para a empresa e nem para você. Porque mais dia menos dia você se cansa daquilo ali, aquela empresa não vai fazer sentido e você vai acabar saindo ou sendo demitido ou demitida, tá bom? Então procura realmente entender qual é o seu perfil e quais as empresas que mais combinam com o seu perfil. Jaque, tô num perrengue danado, tô desempregada há 2 anos e vou ficar escolhendo emprego? Não, gente. Acho que o que é importante é o seguinte: tem situações e situações. Teve um momento da minha vida pessoal e profissional em que eu não tive escolha e aí eu de verdade encarei o que tinha pela frente. Mas teve momentos que eu já podia, entre aspas, escolher, já estava numa situação um pouco mais confortável e aí sim eu pude filtrar as empresas que eu queria participar, tá? Mas tudo vai depender do seu momento, vai depender da situação da sua família. A gente está falando aqui que num cenário ideal, a gente vai escolher empresas que sejam mais adequadas, mas nem sempre isso é possível. Então você vai tentar ser uma pessoa bacana, uma pessoa coerente, mas de novo, não adianta vestir um personagem porque aí realmente vai dar errado em algum momento, tá ok? Outro item que eu falo e que muita gente até, né, fica um pouco chateado quando eu falo isso, muito cuidado com as redes sociais. E aí as pessoas falam assim para mim, tem um cliente que ele falou assim, Jaque, mas o meu Instagram é meu, é pessoal, eu não tenho que prestar conta para a empresa sobre isso. Verdade, na vida ideal seria assim, na vida real, a maioria dos recrutadores vão futucar, vão jogar seu nome no Google e vão ver o que, que aparece ali. Então, muito cuidado, né? Não fica comprando brigas à toa, não fica, sabe, assim, falando muito de política ou comprando assuntos ali que são muito polêmicos. Se você está numa fase um pouco mais delicada no seu trabalho, se você está num momento aí de buscar uma oportunidade, quanto menos você se envolver em coisas, melhor. E quanto menos você se expor também, melhor. Isso não quer dizer que você não pode ter uma rede social, isso não quer dizer que você não pode ali colocar foto sua, mas só tem que ter uma certa coerência o que você está vendendo para a empresa e a imagem que é a sua real ali nas redes sociais, com seus amigos, com a sua família. Tá? Então, um pouco de cuidado, um pouco de filtro na hora de usar as redes sociais. Não existe mais vida particular, vida privada, depois que inventaram Instagram, Twitter, Google. Por mais que você discorde de mim, eu estou falando aqui com a visão de recrutadora que já futucou a vida de muita gente através da rede social, porque às vezes você perguntava assim, você fuma? Não. Você bebe? Não. E aí você ia olhar a rede social, a pessoa estava lá todas as festas com uma garrafa na mão, estava sempre com um cigarro na mão. Errado? Não. É o jeito que essa pessoa vive. Mas então não diga que não faz, tá? Então é só essa coerência entre o discurso e a imagem que vocês têm aí nas redes sociais. Outro item é o corpo fala, né? Então não adianta você ficar ali concordando com o entrevistador e tá de braço cruzado, tá com o corpo todo rígido, ou tá até sem fôlego, porque essa insegurança ela vai passar na entrevista. É claro que a gente fica nervoso durante uma entrevista de emprego e o recrutador, se ele for um pouquinho coerente, vai dar esse desconto. A gente sabe que é um momento mais tenso, mas é evitar bocejar, evitar ficar olhando o telefone, colocar sempre no silencioso, não ficar de braço cruzado,
ou não ficar mudo demais. Então, assim, tentar interagir de uma maneira mais natural que você conseguir, mas que, de novo, a palavra coerência é fundamental. Que a sua ação, que o seu corpo esteja refletindo o seu discurso, tá? Então, aquela coisa do corpo fala, o corpo fala mesmo. Então, não adianta você tentar pregar uma coisa e o seu corpo está passando uma outra mensagem, tá bom? O outro item é usar palavras de impacto durante a sua entrevista e durante a sua apresentação. Aí você vai falar, Jaque, mas o que é uma palavra de impacto? Então, assim, ó, por exemplo, ao longo da minha trajetória, em uma das experiências que eu tive, eu passei por uma empresa, passei pela Vale, e eu tive um grande desafio que era reduzir a quantidade de horas extras daquele setor. E eu consegui reduzir em um ano 70% o impacto de horas extras que aquilo ali causava na folha de pagamento da empresa. Então, viu quando eu falo reduzir 70% do custo com folha de pagamento em hora extra? É isso a palavra de impacto, é você falar de resultado, é a palavra reduzir, conseguir otimizar, minimizei problemas, reestruturei. Então, tudo que tem a ver ali com ações que foram boas, efetivas, que trouxeram resultados para a empresa, são as palavras que a gente chama palavras de impacto. Tá? Então, faça uma listinha aí de quais situações, de quais as palavras de impacto que você tem ao longo da sua trajetória. Bom, uma coisa que eu vou fazer agora com vocês eu vou compartilhar, né? Depois a Gisele vai disponibilizar para vocês aí também uma relação de perguntas que eu uso no meu processo de mentoria particular, que são as principais perguntas que costumam sair em processo seletivo. Eu vou ler alguma delas aqui e depois eu vou falar para vocês. Tô até com o material aqui para ler para que eu não fuja de nada. Então é o famoso fale sobre você, que normalmente ele pede ali 2 minutinhos. Em seguida, quais são seus pontos fortes? Quais são seus pontos fracos? Por que você quer esse emprego? Aonde você se vê daqui a 5 anos? Por que nós devemos te contratar? Que tipo de empresa é a empresa ideal para você? Quando é que você se sentiu mais realizado ou realizada profissionalmente? O que te distingue dos demais candidatos? O que você sabe sobre a área profissional ou sobre a função ou a carreira que você está se inscrevendo, que você está participando? O que você sabe sobre a empresa? E se você tem alguma questão que você quer colocar ou aquela assim, você quer fazer alguma pergunta, né? É uma dúvida que muita gente tem. Então eu vou tentar responder alguma dessas perguntas aqui e aí vocês façam esse exercício em casa, anote todas essas perguntas, tenta responder, né, para que você vá treinando, né? Não é que você vai decorar as respostas de forma nenhuma. Eu não acredito em resposta decorada, porque se o entrevistador mudar uma vírgula, você se enrola. Então é assim, é entender de fato pontos fortes e pontos fracos. Nós tocamos nesse tema lá atrás. Fale sobre você, é fazer aí um resumo, uma linha do tempo. Quem é você? Informação, olá, eu sou Jaqueline, eu tenho tantos anos, sou natural de tal lugar, minha formação é X e eu vou contar para vocês aí um pouquinho da minha trajetória acadêmica e profissional. E aí você faz um briefzinho do que você já fez ao longo da sua vida. Quando você fala assim, o que você quer para daqui a 5 anos? Quais são seus projetos? Né? Ou quais são suas metas a curto, médio e longo prazo? Esse recrutador nada mais quer do que saber se você tem um mínimo de planejamento da sua carreira. Então, quando você for responder isso, pensa assim, o que eu quero no curto prazo? Talvez, dependendo do clima da entrevista, até um pouco de ousadia, você pode falar assim, bom, nesse primeiro momento o que eu mais quero a curto prazo é ocupar essa vaga, ser contratada por vocês. No médio prazo, eu já espero aí ser uma referência na área, ter conseguido crescer na empresa, já ter me posicionado melhor e de repente ter feito uma pós ou ter feito um bom curso técnico, para no longo prazo já ser considerada uma pessoa referência nessa área, ter uma remuneração bacana para que me permita ter uma vida mais confortável, uma reserva financeira, fazer uma viagem, pode escolher aí o lugar que vocês querem, mas é importante que a gente fale um pouco do pessoal e do profissional. Nenhum ser humano ele quer só trabalhar ou só, né, viver aí de farra. Então a gente tem
projetos e ambições pessoais e profissionais. E na hora que você for falar suas metas de curto, médio e longo prazo, tenta incluir um pouco do seu planejamento para falar o que você quer daqui a 5 anos, tá bom? Por que a gente deve te contratar? Né? Essa é a pergunta de 1 milhão. Então, a gente sempre fala o seguinte, olha, é a hora que você, né, eu dei um exemplo lá no início do nosso bate-papo para vocês sobre a minha entrevista na Ambev, e eu falei, porque eu acredito que a minha trajetória, a minha história, o meu perfil combina muito com a cultura dessa empresa, com o que essa empresa oferece, com o que ela tem para apresentar. Então eu comecei a fazer um link da Jaque com a Ambev. Quando eu fui para a Vale, eu estava num outro momento de vida e eu comecei a fazer, a primeira coisa que eles me perguntaram é: por que você saiu da Ambev? Por que você está concorrendo a essa oportunidade? E eu contei, eu podia contar a verdade, né, porque era o que estava acontecendo. Eu, na ocasião, eu saí da Ambev só porque eu realmente não estava conseguindo conciliar minha vida pessoal com a minha vida profissional. Como eu cuidei do processo de trainee, processo de estágio, eu viajava muito e eu tive filhos, então eu viajava, saía de manhã filho dormindo, voltava filho dormindo, então a minha vida pessoal estava ficando muito complicada. E eu acabei procurando outro emprego que me possibilitasse continuar trabalhando, que é algo que eu sempre amei fazer, e ao mesmo tempo cuidar um pouco da minha família, manter meu casamento, né, conseguir ver meus filhos crescerem. Então eu saí da Ambev e fui para a Vale por conta disso. Então quando eles falam por que eu devo te contratar ou por que você saiu da empresa anterior, acho que você deve fazer essa reflexão. O que me tirou da empresa anterior? Pode ser realmente que você não tenha tido possibilidade de crescimento, porque era uma empresa pequena, pode ser porque você não se encaixou, de repente, num modelo, às vezes a empresa é muito agressiva para meta, para resultado. Então você vai pensar tudo isso que a gente está conversando aqui, quanto mais elaborado por vocês, quanto mais trabalhado, quanto mais pensado, menos pegos de surpresa vocês serão nas entrevistas. Uma boa entrevista, ela é reflexo de autoconhecimento. Então, se você se conhece bem, se você conhece a empresa, a chance da sua entrevista ser tranquila é muito grande, tá? Qual é a disponibilidade que você tem para começar a trabalhar? Né? Isso aí é uma pergunta meio pegadinha às vezes, porque se você falar assim, eu posso começar amanhã, o entrevistador automaticamente ele pode não falar isso para você, mas ele vai pensar, nossa, mas cadê o respeito pela empresa anterior? Quer dizer que se você faz isso com a empresa que você está atualmente, se algum dia você sair da empresa que você está buscando a oportunidade, você pode fazer o mesmo, que é deixar a empresa na mão. Então, se fizerem essa pergunta para você, você vai falar assim, olha, eu preciso de pelo menos aí 15, 20, 30 dias, né, se possível cumprir o aviso, para que eu não deixe o meu empregador na mão, para que realmente eu consiga fazer uma saída tranquila e respeitosa, né? A gente sempre sai pela porta que a gente entrou. Então, todas as empresas que eu passei hoje, graças a Deus eu tenho aí trânsito muito tranquilo em todas elas, justamente porque, independente da situação que eu estava pessoalmente, eu respeitava muito a maneira com que eu ia me desligar daquela empresa. Primeiro que a gente nunca sabe o que vai acontecer ali na frente, e eu falo que dor de barriga não dá uma vez só. Segundo que eu posso precisar da referência daquela empresa, e se eu tiver feito ali uma coisa ruim, certamente isso vai me atrapalhar na carreira. E por último, e não menos importante, porque é o certo a fazer. Né? Eu acho que se você não está gostando, e isso vale para trabalho, para namoro, para amizade, se você não está gostando, saia, mas saia de uma maneira honrosa, de uma maneira respeitosa, tá bom? Bom, e aí, fechando um pouco aqui essa nossa história de entrevista, sempre agradeça quando você estiver no final. Se você estiver pessoalmente, você vai ali cumprimentar aquela pessoa, né? A gente está aí com uma série de restrições, mas eu espero que em breve isso termine. Então você vai agradecer essa pessoa, vai falar muito obrigada pela oportunidade, espero vê-los novamente, eu espero passar para a próxima etapa. Então você vai agradecer. Se a entrevista foi online, se você teve que mandar um vídeo, alguma coisa assim, logo um tempo depois, espera aí passar uma semana ou coisa do tipo, se você não tiver tido nenhum retorno, você tem o direito de perguntar, mas logo assim que você terminar a entrevista online, né, se foi uma das últimas etapas, você vai mandar um e-mail para a pessoa que te entrevistou, se você tiver esse acesso, é claro,
vai falar assim, olha, muito obrigada pela oportunidade de participar desse processo, fiquei muito honrado aí com a possibilidade de fazer parte da empresa, espero vê-los em breve e muito obrigada, estou à disposição se precisar esclarecer qualquer dúvida. Tá? Então, assim, é raro, né? A gente reclama muito que o RH, e é verdade, muitas vezes não dão retorno. Mas também é raríssimo um profissional que está ali participando de uma entrevista agradecer quando ele termina uma entrevista. Então, assim, a gente tem que começar a ser coerente. Se a gente reclama do entrevistador, a gente também tem que se portar de maneira diferente. Tá? Então, a entrevista, o recrutamento, ele é um momento de encantamento da empresa e do funcionário, do candidato, né, do possível funcionário. Então, uma relação cordial, uma relação gentil, ela é sempre muito bem-vinda, tá bom? Bom, falando aqui, eu espero que a gente tenha conseguido minimamente te dar algumas dicas que são importantes. E para fechar esse tema, eu vou falar aqui brevemente como é que você se identifica com aquela empresa, como é que você sabe se aquela empresa tem fit com você ou não. Então, algumas coisas são importantes para você identificar. Uma delas, quando você entra, hoje a gente tem algumas plataformas, o Glassdoor, né? Nós temos aí alguns sites, sei lá, Reclame Aqui, um anuário da Robert Half. Então, são todas empresas que você acaba conseguindo ali informações salariais, informações de perfil da empresa. Às vezes o Glassdoor especialmente, ele faz até uma avaliação ali dos líderes, então ele vai falar se aquela empresa é muito agressiva, se aquela empresa ela pega muito pesado com meta, até a maneira das pessoas se vestirem, você consegue às vezes entender se ela é mais flexível, se ela é menos flexível. Então é um trabalho quase que de detetive. Hoje a gente tem o LinkedIn, que ajuda muito, então se você quer conhecer um pouco daquela história, daquela empresa, entra no LinkedIn, coloca o nome daquela empresa, começa a seguir aquela empresa, começa aí a acompanhar alguns profissionais e você vai ver como é que é a trajetória, que tipo de comentário, para ver se aquilo faz sentido para você. Né? Então, se você é uma pessoa muito pacata, uma pessoa que é mais tranquila, por exemplo, você vai se inscrever para trabalhar no Burger King ou, sei lá, na Rappi, no Uber, enfim, em empresas que têm uma pegada mais acelerada, poder? Pode, como eu disse já lá atrás, mas talvez não seja o lugar mais adequado para você. Né? Então, sempre tenta identificar se a história daquela empresa faz sentido para você, tá bom? Bom, pessoal, eu vou terminando aqui, né? O tema é muito grande. De verdade, eu espero ter conseguido contribuir um pouquinho aí para o desenvolvimento de vocês. Eu vou deixar no finalzinho aqui as minhas redes sociais e como eu falei no início, né? O meu processo, eu trabalho muito com desenvolvimento de carreira, então se algum outro momento eu puder ser útil, fiquem à vontade. O meu Instagram é jaque, que eu _ sátiro, SATYRO. O meu site é o meu nome, Jaqueline Sátiro, tudo junto.com.br. E o meu LinkedIn também é Jaqueline Sátiro. Vou ter aí um enorme prazer em fazer conexões com vocês. Se vocês quiserem falar alguma coisa, comentar alguma coisa depois que assistirem aí esse nosso bate-papo, me manda aí um direct em uma dessas redes que eu falei. E se eu puder contribuir de alguma forma, fiquem à vontade. O questionáriozinho que eu falei e esse material que eu apresentei agora, eu vou disponibilizar, a Gisele vai compartilhar com vocês aí na plataforma, para que ajude a orientar um pouco, a dar um norte em tudo isso que eu falei. Muito obrigada, muito sucesso na carreira de vocês, eu espero verdadeiramente ter conseguido contribuir um pouquinho. Um grande abraço e até qualquer dia. Tchau, tchau.